Tabela da OAB e honorários como correspondente jurídico. Eu vou colocar aqui para vocês, como vocês já sabem, quem já acompanha minhas lives, os vídeos, eu trago verdades, doa a quem doer, aqui neste perfil, entendeu? Não trabalho com achismos, trabalho com fatos e contra fatos não há argumentos. Então eu vou ensinar aqui para vocês hoje como trabalhar ou não dentro da tabela do OAB, que momento que isso acontece, que momento que isso não acontece. E nada do que eu falar aqui na live, gente, vai ser o que eu acho, não vai ser a minha opinião, vai ser o que é fato, tá bom? Contra fatos não argumentos, é o que eu disse aqui na live. Tudo que eu trago aqui para vocês é fruto de muita experiência, né? São 12 anos trabalhando com correspondentes jurídicos e 9 agora esse ano com a minha empresa, 9 anos. Então, eu já passei por muita coisa e eu só trago aqui coisas que eu passei, coisas que eu vivi, que eu tive a capacidade de experimentar, de acertar e de errar. E eu começo a live de hoje falando sobre tabela do OAB e honorário sobre correspondente, dizendo: nem todo correspondente é advogado. Então, você tabelar o trabalho de um correspondente jurídico com base na tabela do OAB não faz sentido para quem não é advogado, como eu, como estudantes, né, os bacharéis. Não existe tabela do OAB para mim. Eu não sigo o regimento da ordem, tá? Nem os estagiários. Então, já começa por aí. Tabelar valores é uma questão muito complicada em qualquer profissão. Porque há situações em que a tabela vai ser muito boa e há situações em que a tabela não vai ser muito boa. E eu vou falar sobre isso aqui com vocês. Acredito que acima de qualquer tabela, você deva fazer o seu preço, o seu valor do seu trabalho. Muitas pessoas tomam por base a tabela da OAB para começar a cobrar dentro da correspondência. Quando, na verdade, elas não deveriam estar preocupadas com isso, mas elas deveriam estar mais preocupadas quem é o cliente que elas vão atender e por quanto vale a pena trabalhar com esse determinado cliente. Aí sim você começa a entender que a tabela da OAB tem suas particularidades, tá? É óbvio que quem está começando na correspondência não tem esse conhecimento. Eu me coloco na situação de todas as pessoas que hoje estão começando, assim, porque eu também já comecei um dia, e você sai assim, tá, mas beleza, como é que precifica o trabalho de um correspondente jurídico? Onde que eu vou olhar? Seria natural a primeira coisa que você pense, né? Seja, deixa eu dar uma olhada na tabela do OAB, né? Vamos ver quanto que tá cobrando. Mas então não é bem assim, tá? Se você já parte do pressuposto que para ser correspondente não precisa ser advogado, se você é advogado e você vai colocar a tabela da OAB para tudo, existem estagiários que estão fazendo o mesmo trabalho que você e existem bacharéis que também estão fazendo o mesmo trabalho que você. Ai, Fernanda, mas eu sou advogado. Se você é um jovem advogado e ainda não tem experiência nenhuma, não vai fazer muita diferença não, dependendo do seu trabalho. Como disse aqui, trago verdades. Se você é um jovem advogado que ainda não tem experiência, nunca trabalhou, nunca fez uma audiência, qual que é a sua diferença para um bacharel com 3 anos de correspondência? Desculpa, nenhuma. Nenhuma. Então, enquanto você vai praticar a tabela, outras pessoas não vão praticar. E é por isso que eu vou, o tempo todo nessa live, repassar aqui com você. Mais vale você se preocupar com a qualidade do seu trabalho do que com tabela de OAB. E principalmente perder o seu tempo da sua vida discutindo isso com outras pessoas. Porque cada um cobra o preço que quer na vida. Também parto desse pressuposto. Não podemos aceitar, não podemos, caramba, cada um sabe da sua realidade, cada um sabe da comida que tem que pôr na mesa, cada um sabe disso. E olha, e não adianta você falar que todo mundo vai cobrar o valor da tabela, os contratantes serão obrigados, porque não vai acontecer. Eu não sei há quanto tempo você está nessa, mas eu estou há 12 anos lendo e assim, não vai acontecer. E até posso fazer uma outra live explicando por que isso não vai acontecer, que não é o caso, mas eu vou comentar durante essa live, mas não vai acontecer. Então assim, cada um cobra o preço que quer na vida. Você tem que entender os conceitos. Assim que você entende os conceitos, você vai desenhar a sua precificação.
a sua precificação, não da tabela. É quanto você tem que cobrar. E eu vou trazer exemplos, eu peguei várias tabelas de OAB de vários estados diferentes para trazer aqui para vocês, para a gente conversar sobre isso. Então esse é o primeiro ponto, você precisa entender que você, como correspondente, vai estar ali junto com o estagiário e o bacharel. É em todos os lugares que o advogado vai competir com o bacharel e com o estagiário? Não é, é óbvio que não. Ninguém é besta aqui de achar que sim. Advogado pode fazer coisas que bacharel e estagiário não pode. E tá tudo bem. Acontece que dentro da tabela da OAB existe, por exemplo, lá, serviço de cópia. E não precisa ser advogado fazer cópia, a não ser que esteja sob segredo de justiça. Exceções, tá? Regra. Não precisa. Então, se existe uma coisa dentro da tabela que é para advogado e que não precisa ser advogado para fazer, eu preciso comentar isso aqui com você. Não vai ser sempre, mas você precisa saber disso. Primeiro ponto, tá bom? Conforme você vai se especializar dentro da correspondência, e veja, dentro do direito, onde corre a área da correspondência especializada, ela não, novamente, eu sempre vou repassar isso, correspondência especializada, ela não é como você faz, e sim a matéria que você está fazendo. Isso é especializado, tá bom? Porque como acredito que todos os correspondentes têm que fazer da mesma maneira as diligências e as audiências. Exímio, ler tudo, ler defesa, comparecer com antecedência, tratar bem o cliente, isso daí não é especializado, isso é básico, tá? Agora, para você entender a diferença aqui da tabela da OAB, a gente vai ter que entrar nesse ponto, porque é aí que você vai ver a diferença de cobrar a tabela ou não, quando que é bom e quando que não é bom, tá bom? Primeiro ponto, estamos acertados? Não dá para aplicar a tabela em cima de alguém que não segue a classe. E também não vale a pena a gente ficar discutindo quanto que cobra cada um. Porque isso é um problema de cada um, tá? Respeita o amiguinho, que às vezes precisa comer. Tá bom, gente? Não é porque tem a OAB que tá milionário. Não é porque passou na ordem que tá com muito dinheiro. A gente tem que entender a realidade das pessoas. Nunca julgar. A gente não pode julgar. Eu sempre venho aqui e falo a mesma coisa sempre. A gente nunca pode julgar. Tem coleguinha que é advogado com mais de 55 anos, mais de 60 anos, que está recomeçando a sua carreira agora. Não importa. Ele tem a OAB agora, mas ainda ele não tem experiência. E às vezes ele precisa trabalhar para ontem. E não importa, é experiência. Tem coleguinha que já tem a OAB, mas não tem experiência nenhuma. Então não dá para você cobrar um valor de ordem. Entendeu? Eu vou explicar isso aqui pra você hoje. Fica tranquilo, vem na minha aqui que é sucesso essa live. Bom, então para você começar a definir a sua precificação, e veja, seria impossível eu falar sobre precificação numa live de 1 hora. Eu tenho um módulo inteiro dentro do meu treinamento só para falar de precificação, mas eu vou falar as coisas mais importantes. A correspondência jurídica, ela se divide em 2 grandes nortes, tá? Em 2 áreas, e apenas estas. A especializada e a que não é especializada. A correspondência que não é especializada, ela engloba muitas situações, né? Desde o contencioso até a extrajudicial. Agora, a especializada, no meu ponto de vista, e acredito que da maioria dos contratantes também, é aquele correspondente que tem um know-how específico em determinado assunto. Não é sobre a coisa, não é sobre a correspondência, é sobre o assunto, tá? Por quê? Eu vejo isso agora mais constantemente sendo reproduzido aí, né, no Instagram e no YouTube, dizendo que a especializada é aquele correspondente que se dedica, que toma tempo, que não pega contencioso, que lê defesa. Cara, isso não é especializado. Porque todo correspondente, seja do contencioso, daquele que faz 30 audiências por dia, todo correspondente, ele tem que ler a defesa, ele tem que chegar com antecedência, ele tem que fazer esse trabalho. Porque isso não é uma questão de divisor de águas de especializado ou não. Isso é uma questão de você ser um correspondente bom ou não. Ponto. Se você acha que você escolheu o contencioso, então você pode fazer de qualquer jeito, lindo, sai fora, porque você nunca vai ganhar dinheiro na correspondência. Eu trabalho, o meu foco na Fórum Delivery sempre foi o contencioso. Mas o meu contencioso é extremamente dedicado.
extremamente dedicado. Não passa uma ata de audiência sem a minha equipe ler e passar um relatório para cliente. Nenhuma audiência sai da Fórum Delivery sem a Alessandra conversar com o correspondente e saber o que ele está fazendo. E eu não sou especializada, tá? Que fica muito claro isso. Agora, aqueles correspondentes que sim são especializados... Fernando, o que é isso? Dá um exemplo, pelo amor de Deus. Direito militar, alguém que saiba os trâmites para, sei lá... Vamos ver aqui, deixa eu pensar o caso do direito portuário que eu sempre digo. Alguém que seja especialista em sustentação oral, isso sim é especializado, tá? Porque é um trabalho totalmente diferente dentro da... E aí precisa ser, inclusive, advogado, tá? Isso sim, os valores são maiores. E isso sim é especializado. E se você olhar a tabela da OAB, a diligência especializada, ela acaba ficando barata. Por exemplo, não existe uma cópia de processo especializada. Cópia de processo é cópia de processo. Se ele tem um volume ou 20, é cópia de processo. Ponto. Ou seja, diligência de cópia nunca vai ser cópia especializada. É cópia. Agora, se você tem que ir lá no cartório, conversar com o cartorário, despachar, agilizar algum procedimento de cartório, pedir uma guia mais rapidamente, outras coisas... Aí, tudo bem. Isso é uma diligência diferenciada. Eu não posso falar que isso é especializado. Isso é diferenciada. Né? Diferenciada. Por exemplo, aqui na Fórum Delivery, a gente trata os casos da seguinte maneira. E isso eu aprendi com o meu chefe lá no Demarest. Ele falava assim pra mim, Fernanda, tratar os casos especiais como especiais. Então, existe uma grande diferença entre diligência especial, audiência especial e especializado. Tá? Então aqui, por exemplo, se o cliente fala assim, Fernanda, dá uma atenção melhor para isso aqui, eu vou tratar ela como especial. Ponto. Às vezes o valor pode mudar por conta de ser especial. Por exemplo, alguns clientes pedem que o Bruno efetivamente cumpra as diligências. E aí, tudo bem, o Bruno vai cobrar um valor diferente porque a hora dele é diferente. Isso é diferente, tá bom? É só porque ela é especial. Agora, se você olhar a tabela do OAB, deixa eu puxar aqui, por exemplo. Tabela do OAB de São Paulo, ó. Distribuição de petição em qualquer área, R$105. Lindo, deixa eu explicar para você. Distribuição de uma ação, você vai imprimir as vias, quando o processo for físico, ok? Vamos falar de processo físico aqui. Você vai imprimir, vai ter um subs e você vai assinar e vai fazer a distribuição. Se você der para um estagiário fazer isso, assina e dá para o seu estagiário, ele vai. Então não precisa ser advogado. Desde que esteja assinado. Aí, Fernanda, eu sou estagiário, eu recebi a contratação de distribuir uma ação. O que eu faço? Ou você vai ter que ter um colega advogado para você dividir essa diligência com você, ou você vai pedir para o cliente, sei lá, mandar assinado por correio ou alguma situação parecida, se for no mesmo estado, né? Porque tem essa questão do número da OAB. Mas enfim. Outra coisa aqui, quer ver? Deixa eu ver. Distribuição de qualquer recurso. Isso eu enquadro como um protocolo geral. É uma distribuição. R$211. Gente, isso aqui para o contencioso é surreal. Isso não existe. Não existe. Se você cobrar a tabela da OAB para quem trabalha com contencioso, você nunca vai fechar uma diligência. Com contencioso. Contencioso. Tá bom? Beleza? Ao passo que se você... Agora vamos ver aqui as audiências. Tô olhando a tabela de São Paulo, tá? Depois eu olho dos outros estados que eu tô com elas aqui. Deixa eu ver. Audiência de conciliação em qualquer área como advogado ou representante. R$369. Se você estiver trabalhando para um cliente especializado, esse valor está muito baixo. Muito baixo. Então você vai perder dinheiro. Inclusive, talvez o seu cliente nem feche com você, porque ele vai falar que tá barato demais. Então perceba que a tabela ela vai estar sempre nesse meio, assim, ó. Ou ela vai estar muito acima, ou ela vai estar muito abaixo. É difícil você encontrar um meio termo. Ai, Fernanda, mas eu posso usar a tabela pelo menos para me, sei lá, me dar um norte? Não. Na minha opinião, não.
Porque é muito diferente o valor, cara. Tipo assim, se você fechar uma audiência de conciliação como advogado, por R$150, tá muito longe de 369. E na especializado, tranquilamente você fecha uma audiência por R$600. Então tá muito abaixo. Não consegue, não tem meio termo. A real é que você tem que fazer o seu preço. O seu preço. Ponto e acabou. Para de ficar cuidando da vida do outro. Vai fazer o seu trampo, velho. Vai fazer o seu trampo. E para de cuidar da vida do outro. Agora, vamos ver aqui, a tabela do Rio. Eu peguei também. Cadê a tabela do Rio? Ó. Participação em audiência de conciliação, instrução e julgamento. R$173. Não foge muito. Não, foge. Metade do valor da de São Paulo. Isso aqui, até eu procurei aqui, ó, no site do Júris Correspondente, tem uma parte lá, tabela de honorários, chama. Escolha o estado de interesse e veja os valores sugeridos pela ordem. Então não é que, né, então, sugere, aqui tem uns que eu tô risada só de olhar. Audiência de conciliação, R$480, Bahia. Gente, pelo amor de Deus. Jesus. No contencioso não existe, no especializado isso é baixo. Isso é baixo. Se você pegar uma audiência de conciliação lascada mesmo de difícil, de um especializado, nunca esse valor. Isso aqui tá muito abaixo. Aí vem aquela grande dúvida, né? Mas então, Fernando, eu nem quero saber de contencioso, eu quero partir pro especializado. Tá tudo bem, né? Basta você se especializar, não é? E especializar não é ir lá fazer uma pós em processo civil ou direito de trabalho, porque isso eu já disse em outras lives. Na correspondência, essas especializações, elas não fazem muito sentido para o contencioso. Quando o cliente vai ligar para aquele que é um correspondente na audiência de conciliação, ele não vai perguntar o seu currículo, nem quantas pós você fez. Não é isso que ele quer saber. Agora, no especializado, veja bem, correspondente especializado, para começar, ele nem procura. É difícil você ver um cliente especializado procurando em plataforma. Acontece. Não vou falar que não acontece. Acontece. Mas é diferente. Eu tenho correspondentes, gente, que... Eu tenho clientes, né? Amigas. Vamos falar nem de clientes. Eu tenho uma amiga. Vou dar a ideia da minha amiga aqui, ó. Minha amiga, outro dia estava conversando comigo. E eu já até briguei com ela. Eu falei, filha da mãe, por que você não mandou para fora o delivery? Ela é um escritório mais boutique, né? Então, ou seja, o que é um escritório boutique? Geralmente é especializado, tá? E eles pagavam R$700 fazer uma audiência de conciliação. Nunca choraram o preço. Nunca! E tipo, não era comarca difícil, era São Paulo. Quando ela me falou, nossa, Fê, a gente paga 700, 750. Mas é especializado. Você é especializado? Então não adianta você querer. Calma, não é impossível, você vai chegar lá. Mas um passo de cada vez, um degrau depois do outro. Certo? Quando ela me falou esse valor, eu falei... Fiquei chocada. Eu falei, amiga, passa pra fora um delivery. Até falei isso pra ela. Mas acontece, entende? Mas porque é um trabalho diferente que o escritório. E não é que vai tratar diferente a demanda. Porque, cara, por exemplo, se ela mandar uma audiência, R$700 pra fora um delivery, e o meu outro cliente que me contrata por 220, o mesmo atendimento eu vou dar. O mesmo. A não ser que ele solicite que seja um caso especial. Aí ele é um caso especial, às vezes eu vou tratar, às vezes o Bruno vai tratar, às vezes a Alessandra ela já anota e vai tratar diferente isso daqui, vai ler as orientações. Por exemplo, eu tenho às vezes audiências que a gente faz que não raro o propósito de acordo passa de R$10 mil. Propósito de acordo. Não é especializado isso. É um caso especial. É diferente. Entende? Mas eu vou tratar. Por quê? Porque eu entendo que a minha diferença aqui, ela não vai fundamentar pela complexidade, muitas vezes, sim pela matéria. E aí sim, é uma coisa diferente, que você vai cobrar muito mais que a tabela do AB. Muito mais. Aí o outro ponto que eu coloquei aqui, ó. Então, como que você vai ganhar dinheiro em cada área? Primeiro ponto que você precisa entender. Eu falo aqui no Instagram e nos correspondentes da Fórum Delivery com pessoas de todo tipo, gente. Desde pessoas que acabaram de se formar, estagiários, bacharéis, jovens advogados já maduros, né? Eu trato de todo jeito. Então, por esse motivo, por esse simples motivo, eu não generalizo as coisas, principalmente no que se refere a valor. Só quem já passou por alguma necessidade sabe
o que é precisar real de dinheiro assim para viver. Eu nunca julgaria, jamais, ninguém. Isso não desmerece a classe. Eu já ouvi pessoas falarem assim, pra você é muito fácil falar sendo advogada, né? Você não defende a classe. Cara, cala a boca, não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver isso. Acorda pra vida. Eu só ensino como as pessoas vão ganhar dinheiro. No especializado, no contencioso, fazendo relatório, fazendo auditoria, só isso. Nada mais. Agora, quanto cada um quer cobrar? Quem sou eu pra saber? Tem gente que mora na frente do fórum. Tem gente que precisa pegar 3 ônibus pra chegar no fórum. Como que eu vou falar cobre tanto? Eu não sei. Eu tenho que ensinar como. Como você vai chegar no seu valor da sua diligência. Isso eu ensino no treinamento. Como que você vai gerenciar a sua planilha financeira. Como que você vai fazer o faturamento. Como que você vai saber os seus custos para você dividir as suas receitas. É assim. É gente adulta, né? Não é criança. Aqui é profissional, entendeu? E eu ensino as pessoas a serem profissionais. Elas cobrem quando elas quiserem. E acabou. Agora, existem 2 maneiras de você ganhar na correspondência. Eu falo isso no workshop. Se você optar a trabalhar com contencioso, você vai precisar de volume. Se você trabalhar com especializado, você precisa ser especializado. E aí, lindo, no especializado é mais difícil ainda eu falar quanto que custa algum determinado serviço. Porque o trabalho do correspondente especializado, ele varia muito de acordo com a complexidade da matéria. Muito. E, sei lá, vamos dar um exemplo aqui. As diligências na área criminal, por exemplo. As diligências na área criminal, elas são as mais variadas possíveis. Agora, por exemplo, não é porque é criminal que é especializado. Então, você ir na delegacia, pegar uma cópia de inquérito, isso não é especializado. É a mesma coisa que você ir no fórum tirar foto de processo. Às vezes o processo é mais burocrático, né, não liberam na hora, tem toda uma questão, mas não é especializado, tá? Então você pode cobrar o valor de uma diligência como se fosse no fórum. Agora, você fazer um acompanhamento, né, uma coisa diferente dentro da área do crime, aí você pode considerar como especializado. E aí vai depender demais de quantas horas você vai gastar, de qual é o tempo, de qual é o local que você vai ter que fazer esse acompanhamento. Tem diligências, por exemplo, que a gente recebe de você ter que ir até o presídio, colher uma assinatura de um preso. Isso é diferente. Isso é óbvio que é uma diligência especializada. Isso é diferente, você tem que cobrar. Porque envolve horas diferentes de trabalho, envolve expertise, né, você conseguir ter a desenvoltura para trabalhar nessa área. É diferente. E aí, a tabela do OB não chega nem perto do valor que você pode cobrar disso. É muito menor, tá? Agora, você escolhendo trabalhar no contencioso, como eu ia dizendo, você vai precisar ter o volume. E tá tudo bem você ter volume. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu não sei se você vai atuar na correspondência como Fernanda, é a escolha da minha vida. É tipo você. Eu escolhi fazer a escolha da minha vida. É o que eu quero trabalhar. Talvez seja isso. Talvez seja temporário. Talvez você esteja atuando na correspondência até passar na ordem, até passar num concurso público. Ou então você esteja na correspondência até o seu escritório de advocacia engatar. E aí você vai focar somente na advocacia. Então depende muito do momento que você esteja vivendo. Quando eu comecei na correspondência, o meu momento era, eu preciso de dinheiro. Então, para mim era muito interessante fazer muitas audiências e muitas diligências. Primeiro, porque eu não tinha experiência nenhuma. Então, quanto mais audiências eu conseguia fazer, mais experiência de campo eu fazia, eu obtinha. Quanto mais diligências diferentes no fórum eu conseguia fazer, mais dinheiro eu ganhava e mais experiência eu ganhava também. E mais network eu ganhava também, porque eu estava no fórum todo dia fazendo muita diligência e conhecia muita gente. Esse era o meu momento. Agora, se você está num momento que você... eu tenho várias pessoas, dentro do treinamento, as mães, e aí só quer trabalhar meio período, então só vai fazer diligências e audiências no período da tarde, porque na parte da manhã fica com os filhos, sei lá. Dá pra você fazer a sua agenda. Mas fato é, o contencioso você vai precisar de volume, e eu só quero que você entenda que tá tudo bem você trabalhar com volume. Não é errado, não é feio. Ai, coisa feia. Não, não é. Às vezes você precisa de dinheiro e experiência e tá tudo bem. Certo? Então esse é um caminho. E o outro caminho é você atuar no especializado desde que você assim ou seja.
Eu acredito que se você tratar todas as suas diligências de forma especial, principalmente no começo, que você precisa conquistar os seus clientes, você vai conseguir bons parceiros dentro do contencioso. É só você tratar todos os casos como sendo especiais. É assim que nós fazíamos no começo, e hoje a Gabriela, na medida do possível, é assim que ela trata todas as solicitações. Claro que uma diligência simples de cópia, ela vai ser um andamento comum, né? Vai chegar, a gente vai passar, vai fazer, a gente vai devolver para o cliente após a conferência de todos os documentos, se vai estar legível, se não vai. Isso não é especializado, isso é básico. Agora, aquelas diligências que precisam de uma certa atenção, a Gabriela ela para um pouco, ela analisa, ela vê, ela acompanha junto com o correspondente, depois ela devolve para o cliente, tá? Diligências especiais. Ou seja, para você ganhar o dinheiro nessa área da correspondência, existem essas duas maneiras. Depois, as plataformas de correspondente. Eu vejo muitos correspondentes deixando de fechar clientes, principalmente nas plataformas, por conta de valores. E eu sei disso porque muitas vezes a minha equipe fala, olha o valor que essa pessoa está dando. E tá tudo bem, tá, como eu disse, né? Você põe o preço que você quiser. Que você botar lá uma agência de conciliação R$3.000, você coloca. Mas depois não reclama que você não consegue contratação. Porque dentro de uma plataforma, ainda mais essas, né, que você que coloca o seu valor, não é muito especializado que está lá, né? Esses clientes às vezes nem sabem que existem essas plataformas. Nem sabem. Porque não faz parte desse mundo. Por isso que é tão importante você saber qual é o cliente que você quer atender. Quando você consegue desenhar isso, você consegue pôr o preço no seu trabalho e você consegue pôr o preço certo no seu trabalho. Para você fechar. Muitas vezes dentro da plataforma você não está conseguindo porque você está colocando às vezes tabela da OB em plataforma, coisa que não dá certo. Então, uma coisa que eu ensino lá no treinamento, por exemplo, quando você recebe uma contratação, dá uma olhada rápido, porque tudo é muito rápido na correspondência. Você não pode vacilar. Você tem que... É rápido, porque enquanto você está vacilando, o outro está pegando a diligência. Dá uma olhada, se você conseguir, no site para ver como é o escritório. Tipo, bibli@Silva e Silva Advogados. Joga lá na internet quem que é o Silva e Silva Advogados, já vê se é uma logística. Se é uma logística, já esquece a tabela da OB, não vai funcionar. Ai, Fernanda, mas o meu valor é a tabela da OB. Tá bom, então nem responde essa demanda. Para de perder seu tempo brigando. Ai, não responde, acabou. Deixa para outra pessoa que seja o valor dela. Que saco. O pessoal coloca lá, audiência no Procon somente preposto. Põe o valor que quiser, não precisa ser advogado. Ai, que inferno esse povo que fica falando do preço dos outros, que saco. Me irrita. Beleza. Às vezes é isso. Então, se você consegue olhar lá no Google, você já consegue ver que tipo de cliente que é e você já consegue passar o valor mais adequado para aquele tipo de cliente. Você vê que é um escritório legal, que é um escritório boutique, você coloca à disposição por um valor razoável. E, gente, não tem jeito, assim, é a experiência que vai levar você a ter sucesso na correspondência, na precificação, é a consistência, você ir lá errando, acertando, fazendo parte do treinamento CAP, aí você vai errar bem menos, não tenha dúvida. Mas é assim que faz, não tem jeito. Às vezes eu passo preço errado até hoje, que eu falo, ai meu Deus, daí deu um trabalho, que se eu soubesse, tinha cobrado R$10.000 pra fazer esse negócio, senhor, sabe? A experiência, não tem jeito. Aí depois eu coloquei aqui, se vale a pena, né, seguir a tabela dentro das plataformas. Dentro das plataformas, gente, eu acho bem difícil. Porque, pelos motivos que eu coloquei aqui durante essa live. É raro você ver um correspondente especializado dentro da plataforma. E como eu disse, né, a tabela do OB para um cliente especializado... Eu já contei essa história 150 vezes, mas como tem muita gente nova, eu vou contar de novo. Um lugar que eu trabalhava, que contratava o mesmo correspondente em Santos para conseguir liminar, para liberar a embarcação. E esse correspondente cobrava R$3.000 para fazer um despacho de petição. Por quê? Porque ele tinha profundo conhecimento em todas as áreas dentro do direito portuário, marítimo, um monte de coisa. Tinha trânsito ali dentro do fórum. Então ele tinha muita expertise disso. Ele até orientava
né, nós, né, os contratantes, olha, isso aqui não tá legal, eu acho melhor você colocar essa jurisprudência aqui. Indicava isso, porque o correspondente especializado muitas vezes ele consegue fazer, ele tem essa proximidade, né, com o cliente. E às vezes até a minha empresa mudava algum parágrafo ou outro, uma jurisprudência ou outra, e ele conseguia eliminar. R$3.000. Então, olha quanto custa, sei lá, deixa eu ver se tem despacho aqui na tabela de São Paulo. Ó, tem. Despacho com o juiz ou chefe de secretaria, R$369. Esse correspondente cobrava 3.000 e pagava. Eu tenho alguns amigos que trabalham com correspondência especializada, de verdade, aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo. Eles são responsáveis por um grupo de construtoras. Então, eles têm um profundo conhecimento nessa área mesmo, e eles cobram, tipo, 1.500, 2.500 para fazer despacho. Mas é o despacho. E eles entendem dessa área, muito. Isso é correspondente especializado. Eles entendem tudo relacionado a essas normas, eles entendem a empresa, eles entendem tudo. E aí eles conseguem cobrar esse valor. Outro dia eu fiz uma cotação para um cliente de fazer o que era? Era um despacho, era para entregar os memoriais, fazer despacho lá com eles e depois fazer a sustentação oral. Acho que era em Goiânia. R$10.000 cobraram para fazer. Porque eles tinham todo um trâmite ali e a matéria era bem complexa e o caso era de milhões. Então, assim, mas o cara nasceu, acordou e falou assim, oi, acho que eu vou ser especializado. Não, meu filhinho, querido, não. Isso é uma carreira. A correspondência é uma carreira. Você pode, sim, vir a se tornar um correspondente que cobre esses valores. Mas isso exige tempo e conhecimento. Muitas vezes conhecimento técnico, mas a maioria das vezes conhecimento do seu cliente. Eu trabalho com contencioso, mas não raro eu recebo pedidos de audiência onde eu preciso majorar para R$500, R$600, contencioso. E tá tudo bem, o cliente aprova. Ele prefere aprovar, porque ele confia no nosso trabalho, do que mandar para outro correspondente que vai cobrar, sei lá, vai uma audiência que eu cobro R$600, o correspondente vai cobrar 400. Ele prefere pagar para mim, que ele já me conhece, sabe que o meu tá na reta, que eu me comprometo, do que pagar mais barato. Então veja, nem sempre é o preço que vai ditar a sua contratação. Na maioria das vezes, os clientes que fecham por preço, eles são contencioso. E aí não generalizem logística, não, contencioso. Porque tem muito escritório também, que eu conheço, de nome famoso, que paga menos que logística. Famoso. Então não é só logística, tá? O fato é, o contencioso, ele tem essa característica, vamos dizer assim. E a tabela passa longe disso daí. E, não concordo. Aí acho que você precisa fazer terapia, né? Porque, assim, não tem o que possa ser feito. É assim que funciona. E eu até tô aqui com tempo, então eu posso até te explicar por que isso acontece. A maioria das vezes, esses escritórios, eles têm uma certa influência até na OAB. Não pensem em você, não sejam inocentes. Achar que, a OAB precisa fazer algo. Muitas vezes os membros da OAB são os sócios desses escritórios. Como é que faz daí? Ela mesma vai se prejudicar? Como é que funciona? Entendeu? Então, assim, a gente entrou uma ligação. Puta, e ficou péssimo aqui, ó. Eita, nós. Então, é uma discussão que, assim, não vai agregar valor para o seu trabalho. O que vai agregar valor para o seu trabalho, que vai fazer até você cobrar mais ou não é isso. É você saber desempenhar um bom trabalho. É você saber cobrar, é você saber realizar uma audiência, é você saber dar atenção para o seu cliente, é você ter agilidade para dar um retorno. Isso é o que vai pesar na correspondência. Você seguir tabela ou não, e principalmente você ficar discutindo a importância disso ou não, ao invés de você fazer uma leitura de algum conteúdo que vai agregar valor do seu trabalho.
É isso que você tem que tomar cuidado, tá? Pra você não perder tempo com isso que não precisa. Mas eu também entendo que essa live é importante pra dar uma base para aquelas pessoas que não têm base nenhuma de quanto que elas vão cobrar. Então, eu, na minha posição, com a experiência que eu tenho, com tudo isso que vocês já sabem, eu não aconselho. Por tudo isso que eu disse aqui na live. Concorrendo com pessoas que não são advogados e que podem fazer exatamente o mesmo trabalho. Não, Fernanda, não pode. Tentação oral só advogado que pode. Aí tudo bem. Eu tô falando de cópia, tá? Cópia qualquer um pode fazer, desde que o processo não esteja sob segredo de justiça. Então, vai cobrar o valor tabela e o outro vai fazer por outro valor. Aí, Fernanda, mas eu quero. Tá bom, beleza, cobra lá. Tá tudo bem. Né? Não precisa me bater. Tá bom? Só tô dizendo como as coisas funcionam e que não vão mudar. Pode chorar, pode se matar, pode se bater. Não vão mudar. Eu falei aqui só da tabela de São Paulo, tem a tabela do Rio, mas eu tô com todos aqui no Júris Correspondente. Eu achei esse link e tem, assim, praticamente todos os estados aqui. Para quem tiver interesse, depois dá uma pesquisada, entra no site deles, do Júris Correspondente, digita lá, tabela de honorários. Aí vocês vão achar essa parte lá dentro, tá? Mas assim, na boa, por mera curiosidade, tá? Porque não acho, não. Mas, porque não acho que tem que acontecer. Ai, Fernanda, então isso é absurdo, porque... Então assim, vamos combinar? O dia que se tornar oficial, vamos usar a tabela do OAB. Aí eu vou fazer questão, então, que o órgão compareça em todos os escritórios de advocacia do Brasil, principalmente os de contencioso. Esses que os sócios são membros da OAB, esses daí. E exijam que eles paguem o valor de tabela. Se o órgão fizer isso, aí tem o meu respeito. Porque aí, meu filho, o sonho da minha vida é cobrar a tabela do OAB pra tudo. Porque se o dia eu cobrar a tabela do OAB pra tudo, eu estou milionária. Da noite pro dia. Só isso que vai acontecer. Então não pensem vocês que eu não quero tabela do OAB. Claro que eu quero. Claro! Mas OAB linda do meu coração. Vai lá nos escritórios e exija o cumprimento deste pagamento. Em toda a cadeia de contratação. O dia que isso for feito... aí, ó, partiu Disney todo final de semana. Tô rica! Enquanto isso não acontecer, a gente tem que aprender a ganhar dinheiro da forma que der. Você tem duas opções. Ou você aprende a ganhar dinheiro na correspondência, ou você fica reclamando nos sites do Facebook. E sabe o que isso vai agregar na sua conta bancária? Nada! Você só vai ficar energeticamente carregado de tantas pessoas falando mal da correspondência e vai continuar com R$0 na conta. Essas são as suas opções. Fernanda, que absurdo! Sai da live, deixa de seguir, nunca mais entra numa live. Melhor que você pode fazer. Porque enquanto eu puder falar, é isso que eu vou transmitir para vocês. Verdades. E não sonhos, nem ilusões. Para você ser um correspondente, você tem que aprender a trabalhar. Para você aprender a trabalhar, aí sim você vai conseguir cobrar o quanto você quiser. Fernanda, eu quero cobrar R$300 fazer uma audiência no Procon. Cobre! Faça o cliente certo e você cobre. Eu tenho certeza que alguns vão pagar. Tá tudo bem. Fernanda, eu quero trabalhar com então a correspondência especializada. Então tá tudo bem. Então você vai se especializar na área. E aí você vai conseguir trabalhar. Tá certo? Tô desistindo do sonho de ninguém aqui. Deus me livre. Quero mais é que todo mundo receba muito dinheiro, muitas tabelas do OAB. O sonho da minha vida. Acontece que eu tenho a prática, o que muitas pessoas não têm. E de muitos anos. E não somente de correspondência na ponta, mas de uma empresa. Eu sou empresária. Eu sei o que eu tô falando. Tá? Vamos lá. Basicamente é isso. Que eu preciso que você tenha em mente. Não sei porque aqui ficou tão ruim. Tem umas perguntinhas aqui, ó. Deixa eu colocar umas perguntinhas antes de abrir para vocês. No início da carreira, podemos dizer ser possível aplicar essa tabela? No início da carreira, depende, doutora. Depende do cliente. Tem gente que começou, por exemplo, esses meus amigos que trabalham com correspondência especializada, eles começaram já na correspondência especializada. Eles já tinham muitos anos de ordem, né? Eles são advogados. Eles já tinham muitos anos... Ai, tá totalmente desfocado. Eles já tinham muitos anos de ordem
e muitos anos já trabalhando com aquela matéria. Então, quando eles decidiram abrir um escritório de advocacia e atender demanda especializada na correspondência, eles já começaram chutando o preço lá em cima. Mas como eles eram conhecidos no mercado, eles nunca tiveram problemas em cobrar esse valor. Pelo contrário, as pessoas pagavam porque sabiam que eles eram bons. Então, o que é início de carreira? Eles eram início de carreira na correspondência, mas não na jurídica. E veja, eles eram recém-correspondentes e cobravam 7 vezes mais que a tabela da OAB. Entendeu? Então, depende. Agora, se você me perguntar, início da carreira como jovem advogado, esquece a tabela da OAB na correspondência.